Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje, na aula de hoje, a gente tem um assunto bem interessante e muito triste, gente. A verdade é essa, né? Então, pega o caderno, pega a caneta, senta, vamos prestar atenção nessa aula bem interessante, que no final tem dica de filme. Então, olha, se liga aí. Gente, o assunto que eu quero trazer para vocês hoje, ele se passa na Segunda Guerra Mundial. Aí vocês falam assim, ah, professor, Segunda Guerra Mundial, Ave Maria já estudou isso já, pelo amor de Deus. Me ajude. Só que tem um detalhe, Segunda Guerra Mundial, mas eu quero falar de um assunto muito específico, os campos de concentração. Como eram esses campos de concentração, como era que funcionava esse campo de concentração, como era a logística, como era a dinâmica desses campos de concentração. Vocês já ouviram falar desses campos de concentração na Segunda Guerra Mundial? Não era só guerra, não era só confronto, não era só trincheira, bomba, raio. Não. Tinha muitas coisas nas guerras que acontecia que muitas vezes a gente não sabe, tá? Então eu estou trazendo para vocês justamente isso, os campos de concentrações, que muitas vezes, infelizmente, ou quase sempre, morria muita gente. Então é um momento de refletir também. A aula de hoje traz uma reflexão, né, e um pensamento para aquelas pessoas que sofreram tanto, algumas conseguiram sobreviver e outras não, infelizmente, né? Infelizmente elas perderam sua vida. Então, vamos lá. Eu preparei alguns slides aqui para vocês, espero que vocês gostem e vamos prestar atenção aqui nesse primeiro slide. Olha só. O uso da palavra concentração veio da ideia de confinar as pessoas em um só lugar porque pertence a um grupo que é considerado indesejável de alguma forma. O próprio termo se originou em 1897, quando os campos de concentração foram criados em Cuba pelo general Valeriano Weyler. Quando os nazistas chegaram ao poder na Alemanha, eles rapidamente se mudaram para suprimir toda oposição real e potencial. O público, em geral, foi intimidado pelo terror psicológico arbitrário que era usado pelos tribunais especiais, né? Especialmente durante os primeiros anos da existência. Quando esses tribunais tiveram um forte efeito dissuasivo contra qualquer forma de protesto político. Volta pra cá. Gente, o que é que acontece? Primeiro a gente tem que entender o que é essa palavra concentração. Então, campos de concentração, como vocês observaram aí, para a gente entender assim de uma forma bem simples e numa linguagem própria nossa, o que é que acontecia? Ah, rapaz, é o seguinte, eu cheguei no poder agora, né? Aqui nesse país. E tem uma turma que não tá me. Olha, tá me enchendo o saco. Uma turma que tá me enchendo o saco, um grupo que, olha, tá me perturbando. Tá querendo fazer protesto. E vamos pegar esse povo, vamos concentrar num cantozinho assim, ó. Num cantinho apertado mesmo. Pouco importa. E vamos botar tudo aí, amontoado. Então, entenderam? Só que, só para vocês entenderem um pouco mais, essa questão do campo de concentração, a gente vai ver aí que foi criado pelos cubanos. Assim o texto e o slide ele mostra dessa forma. Mas professor, eu achei que era em outro lugar, eu achei que era em outro país. Pode ser que você ache isso também, tá? Não tem problema. Mas nesse momento aqui, nesse contexto, a gente vê que eles, os alemães, absorveram essa fonte de concentração dos cubanos, de certa forma, né? Pode ser que eles tenham assistido um vídeo de outros países também, não tem problema. E absorvido essa ideia maléfica, terrorista e assassina. Mas bem, então, o que foi que aconteceu? Então, quando os nazistas chegam no poder, o que é que vai acontecer? A gente vai pegar esse pessoal que é contra a nossa política e vamos concentrar esse pessoal num lugar, botar ele armazenado ali, ó. E foi assim que aconteceu, tá? Olha só, vamos aqui para o slide. Olha só que esse slide ele fala o primeiro campo na Alemanha, aqui tem o nome, Dachau, foi fundado em março de 1933 e o anúncio da imprensa disse que o primeiro campo de concentração deve ser aberto em Dachau com acomodação para 5.000 pessoas. Todos os comunistas
e, quando necessário, os social-democratas, que põem em perigo a segurança do Estado, né? E deve se concentrar ali, visto que a longo prazo não é possível manter as pessoas nas prisões do governo sem sobrecarregá-las. Dachau foi o primeiro campo de concentração regular estabelecido pelo governo de coalizão alemão do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que era o Partido Nazista, e do Partido Popular Nacionalista, que foi dissolvido em 6 de julho de 1933. Aí tem um nome aí bem difícil, Heinrich Eichmann. Eu sempre costumo falar o nome dele, Eichmann. Então, o chefe de polícia do município descreveu oficialmente o lugar como o primeiro campo de concentração para prisioneiros políticos. Observa a imagem aí, gente, com muita atenção. Isso aí foi uma visita que esse camarada, esse chefe de polícia, ele fez. O Erich Eichmann, Emler, meu inglês tá, meu alemão tá péssimo, mas faz parte. Então, gente, ele fazendo a visita a esse campo de concentração. Volta pra cá. O que acontece, gente? Olha só, a proposta era uma proposta até tipo assim, bonitinha para o que se viria futuramente, que era uma coisa trágica. Porque ele dizia assim, ok, foi pregado, até muitos alemães, gente, muita gente não sabe disso, mas muitos alemães foram enganados. A verdade é essa. Foi o que aconteceu. A proposta era que eles disseram assim, não, a gente vai construir um campo de concentração, né? Para colocar esse povo que fala demais, que é contra a gente, contra o partido nazista, que esse pessoal é do contra. Esse pessoal que é comunista. Esse pessoal que é social-democrata, Maria, enche o saco. É fazer o campo de concentração, porque esse povo começar a falar demais, já botar ali dentro, né? E o chefe de polícia, que era o Himmler, disse, vamos botar esse porra aí dentro mesmo. E fez esse campo de concentração. Eu quero chamar um grande detalhe para vocês, que esse campo de concentração ele vai ser aberto em Dachau antes da Segunda Guerra Mundial. Então, esses campos de concentração eles foram criados para justamente, no primeiro momento, colocar esse pessoal que era contra o governo lá, né? E depois vai tomar uma proporção diabólica. Eu acho que é isso. É uma carnificina total, gente, pelo amor de Deus. Matando os inocentes pela misericórdia. Pois bem, então criaram esse campo de concentração e bota esse povo lá, que esse povo está perturbando demais. Aí foi feito dessa forma, né? E ele fez a visita, tiraram uma foto até bonita, olha. A fotografia muito bonita. Olha, ele todo posudo aí, como vocês observaram, ele estava todo posudo na foto. E um bocado atrás dele. Então, o que se pregava na imprensa e para muitas pessoas da Alemanha, era que justamente era um lugar bacana, que eles só iam ser presos. Não tinha essa ideia que eles iam ser mortos. Só que não, né? Então, vamos observar aí o próximo slide, o que é que ele fala. Depois de setembro de 1939, com o início da Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração tornaram-se lugares onde milhões de pessoas comuns foram escravizadas como parte de esforço de guerra. Isso mesmo, nazista. Muitas vezes passando fome, sendo torturado e por fim assassinado. Durante a guerra, novos campos de concentração nazistas se espalharam por todo o continente. Então não foi só na Alemanha não. Holocausto também conhecido. Aí a gente vê que esses campos de concentração eles se espalham por todo o continente. E vem a questão do Holocausto, que eu vou explicar, que está dentro desse contexto aí que a gente está estudando. Holocausto também que é conhecido como Shoah, em hebraico. Shoah em hebraico. E quer dizer catástrofe. Que você vê que uma coisa combina com a outra. Catástrofe, que foi um genocídio ou assassinato em massa. Foi o que eu acabei de falar antes, no slide anterior. De cerca de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, no maior genocídio do século XX, através de um
um programa sistemático de extermínio étnico patrocinado pelo Estado nazista, liderado por Adolf Hitler e pelo Partido Nazista, e que ocorreu em todo o Terceiro Reich e nos territórios ocupados também pelos alemães durante a guerra. Dos 9 milhões de judeus que residiam na Europa antes do Holocausto, cerca de 2/3 foram mortos. Mais de 1 milhão de crianças e 2 milhões de mulheres e 3 milhões de homens judeus morreram durante o período. Volta pra cá, gente. Gente, vocês têm noção da quantidade de pessoas que morreram nesses campos de concentração, que no primeiro momento que eu falei pra vocês, que era só uma prisão para prender, era ser presos políticos, né? A pessoa que era contra o regime nazista naquela época, no primeiro momento. Quando entra a guerra, milhares de pessoas vão ser mortas. Então, a gente vê aí que o saldo de pessoas mortas, e principalmente judeus, vão ser massacrados, perseguidos, exterminados. Gente, é muito grande. Isso aí então é uma reflexão muito forte pra gente. Essas pessoas que muitas vezes não tinham nada a ver, não tinha culpa nenhuma, simplesmente por uma questão de... Acho que é racismo, gente. Uma questão de preconceito mesmo, né? Racismo. Existia racismo também, teve racismo. Por quê? Aí você fala, foi só os judeus que foram mortos? Não. Foram judeus, foram negros, foram homossexuais, né? E outras classes sociais que foram levadas para esse campo de concentrações, onde essas pessoas, muitas vezes, elas chegaram a ser mortas, exterminadas, né? Então, é uma coisa muito forte e traz uma reflexão para a gente entender o quanto a Segunda Guerra Mundial ela foi danosa à humanidade, enquanto os nazistas eles foram danosos ao mundo, né? Então, é de se pensar sim, é uma questão que você não pode esquecer. Olha só, eu preparei outro slide e esse slide eu queria chamar a atenção de vocês. Observa aqui. Os campos de concentração nazista foram desenvolvidos entre 1933 a 1945 e ficaram particularmente conhecidos por abrigar e executar, né? Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa foto, tá? Presta bastante atenção nessa foto, ó, dá uma olhada bacana aí. Essa foto ela tá mostrando a entrada, um portão principal da entrada de um campo de concentração, tá? Observa bem, analisa, né? E o que é que ele fala? Dos campos de concentração, destaca-se o campo de extermínio construído na Polônia, que executava os judeus nas câmaras de gás de monóxido de carbono, ou de Zyklon B. O maior campo de extermínio nazista foi o campo de Auschwitz, responsável pela morte de mais de 1 milhão de pessoas. Essa é a foto do campo aí, tá? Então, gente, volta pra cá. Esse campo que fica na Polônia, ele existe, inclusive muitas pessoas vão fazer visita a esse campo. E é uma energia tão forte que muitas pessoas que são sensíveis não conseguem ficar, tem sensações muito fora do normal. Tem gente que se arrepia, tem gente que começa a chorar. Então, realmente, gente, é uma coisa muito forte. Eu particularmente tenho vontade de conhecer sim, até mesmo porque como eu sou professor de história, né? E eu tenho vontade de conhecer um pouco mais de perto pra, sabe? E é um momento de reflexão, com certeza. A pessoa que vai visitar esse lugar é um momento de reflexão que você para imaginar por que tantas pessoas inocentes foram mortas nesse lugar, né? Pessoas que não tinham nada a ver, culpa nenhuma. Então, é muito complicado. É muito complicado mesmo. Então, a Segunda Guerra Mundial ela foi muito danosa à humanidade. Os judeus, eles sofreram bastante. Não só os judeus, como outras pessoas também, né? Então, existia o preconceito, existia a questão da desigualdade, que eles se achavam soberanos, melhor do que todo mundo praticamente. Tá bom? Então, para finalizar aqui, eu tenho uma dica de filme para vocês muito legal.
olha aqui, ó, no slide para vocês, dica de filme, super dica. Gente, esse filme aqui é um filme muito bacana, show de bola. É um menino do pijama listrado, uma história sobre a perda da inocência que descobre a realidade. Isso mesmo, olha o slogan aí, bem legal. Esse filme é um filme de Mark Herman, né? Ele se passa na Segunda Guerra Mundial. Então, volta pra cá. Esse filme, gente, é muito bom, eu super recomendo, chorei horrores. Esse filme é um filme muito forte, que conta a história desses dois garotos. Então, a história principal, vamos dizer, ele se passa em volta a essas duas crianças, na verdade. Não vou dizer detalhes, vocês podem procurar lá. Tem na internet, tem nas plataformas de streaming. Então, é uma dica que eu tenho para dar para vocês hoje, tá bom? E espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenham refletido bastante, tenham feito bastante anotações. E por hoje é só. Obrigado, pessoal. Tudo de bom, saúde e paz. Tchau, tchau.